Amém. Glória a Deus. Vou chamar a pastora Neila para orar pela Keitiane. Amém, pastora? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Senhor, pela vida da tua filha Keitiane, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por toda a sua família. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, por derramar sobre ela, o seu esposo, de sabedoria, Senhor. Muito obrigado pelos seus filhos, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando ricamente esta família, com muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita unidade, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor, que eles continuem confiando em Ti, Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, Senhor. Que eles continuem, Senhor, Te adorando, Te exaltando todos os dias, Senhor. Que a cada passo que eles der, Senhor, que Ele esteja dando, Senhor, com a Tua direção. Que seja o Senhor indo na frente deles, Senhor, quebrando as correntes, quebrando os ferrolhos de bronze, Senhor, endireitando os caminhos tortuosos, abrindo as prisões, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos no Senhor, em o nome poderoso de Jesus. Ser todos os dias com essa família, Senhor, para o louvor da Tua glória. Amém. Louvado seja Deus. Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Quero convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no livro de Ageu, capítulo 1. Todos encontraram? Amém. Na minha Bíblia, o subtítulo diz o seguinte: A ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, essa palavra o Senhor já vem falando comigo há um tempo. E estudando sobre o livro de Ageu, a gente tem que ler os 2 capítulos para a gente entender um pouco do que o Senhor quer falar aqui. E essa história, ela é narrada no livro de Esdras. Então, vamos falar um pouco sobre a história que se passou naquela época. O povo de Judá tinha sido levado cativo para a Babilônia por um período de 70 anos, como o profeta Jeremias havia profetizado naquela época.
Quando terminou esse período, veio o julgamento de Deus sobre a Babilônia. O povo ficou cativo na Babilônia por 70 anos. Deus destruiu a cidade, Deus destruiu o templo de Jerusalém, porque o povo havia pecado. O povo havia se desviado da presença do Senhor. Mas era certo também que, quando terminasse o castigo do povo de Israel, Deus também estaria julgando Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia naquela época. A Babilônia ela foi conquistada por um rei da Pérsia chamado Ciro. E ele passou a reinar sobre toda a região da Mesopotâmia naquela época. O rei Ciro foi levantado por Deus para cumprir a palavra do Senhor. O rei Ciro autorizou que o povo de Judá voltasse para Jerusalém. Todos quantos quisessem voltar, eles estariam voltando para Jerusalém debaixo da bênção do Senhor. E aqueles que desejassem ficar também naquela região poderiam ficar. O povo volta para Jerusalém, mas não volta de qualquer jeito. As pessoas que vão ficar, no caso na Babilônia e nas terras adjacentes, eles têm que dar ofertas para que o povo volte e tenha condições de reconstruir o templo. Porque eles estão voltando para Jerusalém, mas eles têm uma missão. A missão deles é reconstruir o templo. Não é só povoar a cidade. Juntamente com as ofertas que são dadas para as pessoas que estão voltando a Jerusalém, o rei Ciro ordena que se tirem da casa dos deuses na Babilônia todos os tesouros, todos os utensílios que pertenciam à casa do Senhor. Que Nabucodonosor, quando destruiu o templo, ele tomou para si vários objetos de ouro, de prata, de bronze. E o povo volta para Jerusalém com todas essas riquezas. No capítulo 3 de Esdras, relata que no mês de Tishrei, que seria setembro ou outubro no nosso calendário, todos já estavam em suas cidades, todos já estavam acomodados. E o povo se junta, se reúne, e eles edificam um altar ao Senhor. E, a partir daquele altar, eles começam a retomar os costumes que o povo tinha antes da destruição de Jerusalém. Eles voltam a sacrificar ao Senhor. O povo edifica, levanta um altar ao Senhor para fazer os sacrifícios como tinha antes. Eles fazem sacrifícios pela manhã e pela tarde, oferecendo holocaustos. E o povo começa novamente a retomar os seus costumes. Eles celebram a festa dos tabernáculos, eles começam a comemorar as festas de lua nova, todas as festas fixas do Senhor que haviam. No segundo ano, após a saída da Babilônia, eles lançam os alicerces do templo. De fato, ali começa a obra do Senhor. Eles começam a lançar os alicerces. E houve uma grande festa. Os sacerdotes se vestiam a caráter, tocavam suas trombetas e, juntamente os levitas, tocavam símbolos. O povo se alegrou com grande voz. Foi um grande momento naquela época. O povo estava começando a voltar a praticar a adoração que eles tinham ao Senhor. Eles começavam a adorar novamente ao Senhor. A primeira coisa que eles fazem, levantam o altar. Segunda coisa, eles lançam os alicerces do templo, porque esse era o objetivo, reconstruir o templo do Senhor. Em Esdras, no capítulo 1, ele narra que os adversários de Judá e Benjamim, eles, quando ouvem falar que o povo voltou a reconstruir, eles se aproximam e eles se aproximam do povo e pedem para fazer parte daquela obra. Chegam com Zorobabel, com os líderes, assim, nós queremos participar com vocês, queremos ajudar vocês na construção desse templo. Só que eles dizem não. Nós não temos parte com vocês. Vocês não têm parte na obra que o Senhor nos deu para fazer. Porque Deus ele deu essa obra para o povo dele, para o povo de Israel. Era a incumbência do povo construir o templo do Senhor. Nisso, os adversários ficaram muito bravos. Eles ficaram tentando várias formas para parar a obra do Senhor. Eles tentaram através de várias coisas. Eles escreveram cartas para os reis da época. E o que aconteceu? O povo começou a desanimar. Eles começaram a
atemorizar o povo. Eles falaram ao rei: olha, rei, aquele povo lá é povo rebelde. Manda buscar nos registros, rei, que tu vais perceber que esse povo é um povo de rebeliões e que por isso a cidade deles foi destruída, por isso que o templo deles foi arrasado. Eles foram levados cativos para a Babilônia porque eles eram um povo rebelde. Você vai perceber que eles tiveram reis poderosos, eles dominaram por muitos anos, com homens de guerra na liderança deles. E o rei constatou que isso era um fato. Então, o que aconteceu? O rei Artaxerxes mandou que parasse a obra da reconstrução. Os inimigos conseguiram. Eles conseguiram e o povo esmoreceu, o povo parou de construir. O templo ficou 13 anos parado, a obra do templo, porque o povo temeu. Porque Deus já tinha dado a ordem, muito antes que a cidade tivesse destruída, o Senhor já tinha dito que eles iriam voltar e que eles iriam reconstruir. Que era um cativeiro que teria um tempo, mas que ia chegar ao fim. Mas o povo temeu. O povo temeu e parou. E o que aconteceu? Nós vemos que o povo se acomodou. E o templo ficou de lado. Somente os alicerces foram lançados. E o Senhor ele chama a atenção. Por que vocês dizem que não é chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor? Ele nos pergunta: acaso é tempo de vocês viverem nas casas luxuosas de vocês? É tempo de vocês ficarem correndo atrás dos próprios interesses enquanto o meu templo está destruído? O povo esmorece. O povo não ouve, o povo fica com o coração endurecido. Enquanto isso, o templo permanece destruído. Por que o Senhor queria tanto que o povo reconstruísse o templo? Qual a importância que o templo tinha? O templo para os judeus era sagrado. O templo representava a presença do Senhor, um lugar de adoração, um lugar de sacrifício, um lugar onde se levavam ofertas, um lugar onde você buscava a presença de Deus, um lugar que, quando primeiramente foi construído, no dia da inauguração, Salomão orou a Deus e pediu que todas as vezes que alguém fizesse uma oração naquele lugar, que os ouvidos do Senhor estivessem inclinados para ali, para que o Senhor atendesse os pedidos feitos naquela casa. Então, o templo era de extrema importância. Era um lugar onde as pessoas ouviam a palavra de Deus, como hoje. Nós estamos aqui num templo. Esse templo ele não tem valor para o Senhor. Ele é um lugar onde nós congregamos. O templo que o Senhor espera que seja reconstruído são as nossas vidas. Nós somos o templo do Senhor. Esse templo tem que ser reconstruído. A gente observa que no início, quando o povo volta para a terra, ele volta cheio de júbilo, ele volta com uma esperança, ele volta com uma nova visão. Porque no cativeiro, eles sentiam falta, eles choravam. Quantas vezes eles choravam de saudade, lembrando do templo, lembrando da glória do Senhor naquele lugar. Da mesma forma que eles voltaram jubilosos, é como nós, quando aceitamos Jesus. Quando a gente vem na presença do Senhor, que a gente entende que Ele é Senhor e que nós precisamos dEle, nasce no nosso coração uma alegria, uma vontade, uma força que nós não conhecíamos antes. Algo sobrenatural, uma vontade de fazer algo para o Senhor, em retribuição. Mas a gente entende também que nada do que nós podemos fazer pode pagar o que o Senhor fez por nós na cruz. A única forma de retribuir ao Senhor é com a nossa vida. É através daquilo que nós vamos deixar o Senhor fazer em nós. Quando recebemos essa nova vida, nós começamos um processo de regeneração e restauração da natureza divina em nós. Quando Deus criou o homem,
Ele criou o homem perfeito, são, sem doença, sem maldade, sem pecado. Esse é o primeiro templo que Deus construiu. Mas o inimigo conseguiu corromper. O homem pecou, se afastou da glória do Senhor. E quando Jesus morreu na cruz, ele nos ofereceu uma nova oportunidade de voltarmos para o Senhor. Ele nos leva de volta para a presença do Senhor, a todos quantos desejam receber esse dom. Começa um processo de reconstrução na nossa vida. Quando aceitamos Jesus, começa a reconstrução do novo templo. Do templo onde o Senhor vai habitar. O templo onde o Senhor deseja habitar. O templo de Jerusalém foi destruído por causa do pecado. O povo andou após outros ídolos. O povo deixou de adorar ao Senhor, o seu Deus, o único Deus, que por muitas e muitas gerações veio apresentando-se a cada um deles. Da mesma forma como o povo pecou e teve o seu templo destruído, a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. Nós precisamos do Senhor para que essa reconstrução venha acontecer em nossas vidas. E que templo é esse? Qual o templo que o Senhor deseja que seja reconstruído? Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16b, o Senhor nos diz que nós somos o seu santuário, que Ele deseja habitar em nós, que Ele deseja andar no nosso meio. Essa é a vontade do Senhor. Assim como no tempo que o Senhor andava todos os dias pelo jardim, na viração do dia, esse é o desejo de Deus. Ele continua querendo ter conosco esse relacionamento. 6,16. B. Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mas o Senhor é santo. E Ele convida cada um de nós à santidade. Ele diz em sua palavra que sem santidade ninguém verá a Deus. Paulo, numa visão que teve de Jesus, ficou cego durante 3 dias. Porque a glória do Senhor, ela é muito grande. Nenhum ser humano pode suportar. Então, se nós desejamos estar um dia com o Senhor, nós precisamos passar por esse processo. Nós precisamos nos santificar. Nós precisamos ter o coração puro e as mãos limpas, como Ele pede. Ele não pode habitar num templo impuro. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Não importa as circunstâncias ou o lugar onde nós vivemos, onde nós estamos. Importa ao Senhor darmos a Ele o louvor, a adoração devida, a verdadeira adoração. Um exemplo de um lugar sujo, onde pessoas adoraram e atraíram a presença do Senhor. Paulo e Silas, quando estavam na prisão. As prisões romanas, como a pastora ministrou já várias vezes, eram prisões subterrâneas, onde praticamente passava os esgotos da cidade, a fossa da cidade. Imagine Paulo e Silas presos depois de terem apanhado, estarem num lugar sujo, escuro, fétido. E na meia-noite aqueles homens, eles começam a adorar o Senhor. Eles começam a glorificar o nome do Senhor. E aquele lugar se enche da presença de Deus. Porque ali estavam 2 templos do Senhor. Ali estavam 2 homens que se deixaram trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. E à medida que eles louvavam, à medida que eles adoravam, o Senhor veio naquele lugar. A luz do Senhor adentrou naquelas trevas. O perfume do Senhor inundou aquele lugar. Veio um terremoto e as cadeias se abriram, porque a presença gloriosa do Senhor é tremenda.
O Senhor quer habitar no nosso meio. Ele quer que sejamos seu povo, governados por Ele. Deus não deseja o nosso mal. Ele não é egoísta. Quando o Senhor pergunta, acaso é tempo de vocês viverem nas suas casas luxuosas? Quando o Senhor nos pergunta isso, Ele não está querendo nos privar de nenhum conforto. Ele não está querendo nos privar de nenhum bem-estar. Na verdade, o Senhor está interessado em que venhamos construir algo eterno, algo que não se corrompa. O Senhor está interessado na minha e na sua alma. Como está a nossa alma hoje diante do Senhor? Como eu estou na presença do Senhor? Em Mateus, no capítulo 6, no versos 19 e 21. O Senhor nos adverte que nós venhamos a juntar tesouros no céu. Mateus 6:19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde temos depositado o nosso coração? O Senhor, nessa noite, nos pergunta, onde está o teu coração? O que você tem feito na sua caminhada com o Senhor? Voltando no livro de Ageu, no capítulo 1, ele nos leva a uma reflexão e ele pergunta. Ele diz, observem onde os seus caminhos os levaram. Vocês plantam muito e colhem pouco. Comem e não se fartam, bebem e não se saciam, vestem e não se aquecem. Aquele que recebe salário recebe para colocar numa bolsa furada. No verso 7 ele diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde seus caminhos levaram. Analise a sua vida. Reflita sobre os seus caminhos, sobre suas decisões. Aonde suas escolhas têm te levado? O que você tem feito? Tem prosperado? Ou tem sido dissipado, como a palavra diz, que o Senhor mesmo, com um assopro, dissipou? Será que não temos corrido atrás do vento, como dizia Salomão? O Senhor diz ainda, por causa da minha casa, que vocês deixaram de reconstruir, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar seus frutos. Enquanto o meu templo continua destruído, cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Quando ele fala casa, ele não fala somente uma casa. Essa casa pode ser o trabalho, pode ser qualquer outra coisa que não seja o Senhor na minha lista de prioridades em primeiro lugar. O Senhor precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Se Ele não for prioridade na minha vida, nada mais vai prosperar. Família, trabalho, relacionamentos, finanças, tudo isso depende primeiramente do Senhor. Porque o primeiro mandamento dele é ama o Senhor de todas as tuas forças, acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento. Mas, de repente, a gente pode se questionar, como eu me questionei. Mas tem tantas pessoas que não seguem a Cristo e prosperam. Isso também é uma verdade. Mateus 5:45 diz, o sol brilha sobre os bons e os maus, ele derrama a chuva sobre justos e injustos. Mas a diferença nós veremos no final. Quando cada um chegar ao destino do caminho que escolheu. Essa é a diferença. Qual caminho eu tenho seguido? Eu tenho ouvido a voz do Senhor? Eu tenho feito aquilo que Ele tem me pedido? A ordem dele para todos nós é reconstruir o templo.
É reconstruir uma casa onde Ele possa habitar, onde Ele possa vir todos os dias falar conosco, estar conosco em todo o tempo. O Senhor não é Deus de visitação. Ele é um Deus que deseja habitar em nossas vidas. Ele quer fazer morada permanente e eterna em nós. Só existem duas portas, somente dois caminhos, dois destinos. Ele nos ama, por isso nos corrige nessa noite. O Senhor vem nos advertindo há dias, não é desde hoje. Nenhuma disciplina no momento parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produzirá fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Eu sendo corrigida, se eu me entristecer no momento. Hoje aconteceu uma situação semelhante comigo, logo ao acordar, e eu não entendia. Eu fiquei triste, eu senti uma profunda tristeza. E orando, o Senhor falou ao meu coração, o Senhor me convenceu. Porque quem convence é o Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos dar desculpa para os nossos erros, para as nossas falhas. Mas quando buscamos o Senhor, Ele não vira as costas para nós. Ele fala conosco. A palavra dele diz que de modo algum lançará fora a cana quebrada. Nós somos um povo quebrado quando viemos para o Senhor. Um povo destruído, com a alma dilacerada, que precisa de restauração, dia após dia. E é para a salvação que o Senhor nos exorta. No capítulo 1 de Ageu, o Senhor fala algo tremendo. Versículo 8, ele diz o seguinte: subam ao monte e tragam madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado. Quando falamos em monte, falamos no lugar de oração, falamos no lugar onde vamos buscar a presença de Deus, um lugar à parte, um lugar onde estamos somente nós e o Senhor. Muitos milagres, muitas manifestações da glória de Deus se deram no monte. Foi no monte que o Senhor falou com Moisés. Foi no monte que as tábuas do testemunho foram entregues a Moisés. O Senhor, Ele quer que nós subamos o monte. Irmã, é para eu me juntar com as pessoas que vão em montes orar? Pode ser, mas o monte que o Senhor quer tratar contigo é um monte onde estará só você e Ele. Jesus muitas vezes esteve no monte para orar. Jesus deixou esse exemplo para nós. Ele buscava um canto à parte para ser renovado pelo Senhor, para ser fortalecido, para buscar a direção de Deus. Jesus, antes de grandes milagres, estava a sós com o Senhor, antes de fazer qualquer coisa. E quando ele terminava, ele voltava ao monte para se fortalecer, para ser renovado, para buscar nova direção do Senhor. Isso quer dizer que constantemente nós temos que buscar ao Senhor em oração. Nós precisamos dessa vida de intimidade com o Senhor. O monte é o lugar da presença gloriosa de Deus. Para entrarmos em sua presença, devemos nos esvaziar de quem somos. Não chegamos no monte carregados. Nós chegamos muitas vezes carregados de frustrações, de dores, de problemas, de situações que nos acometem no dia a dia. E o Senhor nos convida a deixarmos tudo isso lá. E nós esvaziamos a nossa alma. À medida que esvaziamos, o Senhor vai nos enchendo daquilo que Ele tem para nós. Eu só posso receber de Deus se eu me esvaziar. Eu não posso encher um copo que está cheio. Vai transbordar. Vai derramar. Eu preciso me esvaziar. Eu preciso deixar na caminhada para o monte, eu tenho que ir deixando aquilo que me afasta do Senhor. Eu tenho que ir deixando aquilo que é pedra de tropeço para a minha vida. As minhas convicções, os meus pensamentos, o meu eu, eles precisam ser deixados de lado para que a obra do Senhor aconteça na minha vida. Porque o Senhor nos dá a ordem de reconstruirmos o templo, mas quem vai nos dar as ferramentas necessárias para isso vai ser o próprio Senhor. Oração é um estilo de vida que se adquire com a prática.
onde a persistência é extremamente importante. Eu não posso querer começar... Nunca orei na minha vida, vou dizer que vou passar 45 minutos. Depois de 5 minutos já começa a dar sono, porque eu não tenho costume. Meu corpo não é acostumado com a posição, não sou acostumada a ajoelhar, não sou acostumada a me prostrar. Então é uma prática, a gente tem que praticar diariamente. A gente tem que buscar viver esse estilo de vida. O Senhor nos dará a matéria necessária. Ele diz, subam para buscar madeira. A madeira está no monte. O Senhor vai nos dar. Não teremos que comprar. Ele dá exatamente o que precisamos. A única coisa que Ele quer é que a gente atenda a sua voz e obedeça. No verso 12 do capítulo 1, ele diz que Zorobabel, o governador de Judá, Josué, sumo sacerdote e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. O temor do Senhor veio sobre o povo, porque o povo entendeu que tinham deixado aquilo que era importante. O temor do Senhor precisa estar em nossas vidas. Ele precisa estar em nosso coração. Como a palavra diz, que o espírito de temor esteja sobre nós. Que o espírito do temor do Senhor esteja em nossas vidas. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como eu posso dizer se sou sábio se eu não temo o Senhor? Sabedoria que precisamos é a sabedoria que vem de Deus. E começa através do temor da sua palavra, da sua presença. O temor do Senhor está em nossas vidas. Quando o temor do Senhor cai sobre o povo, o Senhor lhe responde novamente através do profeta. Ele diz, eu estou com vocês. Eu estou com você, igreja. O Senhor diz para mim e para você nessa noite, eu estou com vocês. Eu estou te dando ordem para reconstruir o templo, eu vou te dar o que você precisa e eu estou com você. A obra é minha, a obra é do Senhor. Não diga mais que o tempo não chegou na sua vida. Não abra mais a boca para dizer que não é chegado o tempo. O tempo está passando. O Senhor se aproxima. A cada momento Ele se aproxima. Não podemos mais perder tempo. Ele está vindo buscar uma noiva adornada, uma noiva preparada, vestida. Ontem tivemos um casamento e vimos o quanto a noiva leva para se preparar. Para ver um casamento leva-se um tempo, tudo é planejado. E a noiva é a peça principal do casamento. Sem a noiva e o noivo não há casamento. A noiva tem que estar linda, impecável, de branco, de véu, com as suas vestes limpas. O Senhor deseja buscar uma noiva assim. E Ele precisa encontrar em mim e em você essa noiva. Esse é o desejo do nosso coração, mas muitas vezes não queremos pagar o preço para isso. Não queremos subir um monte. Não queremos buscar madeira. Não queremos estar perto do Senhor. É tipo acordar e dizer, bom dia, Senhor, me abençoe, em nome de Jesus, amém. E viver independente dEle o restante do dia. E na hora de dormir dizer, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém de novo. Que relacionamento eu tive com Ele? Ele é um Deus de relacionamento. Altar é lugar de sacrifício. Altar fala de adoração. Eu preciso derramar ao Senhor a verdadeira adoração. Hoje eu li que cantar bem e pregar bem faz parte do ministério do povo. Mas cantar, quando vem do coração, essa é a verdadeira adoração. Quando ela flui da sua alma, do seu interior. Quando muitos podem estar cantando uma coisa e de repente o Espírito Santo coloca algo diferente e você começa a cantar para Ele. O Senhor quer esse santuário. Ele quer habitar, Ele quer derramar da sua glória, Ele quer encher o templo com a sua presença. Mas eu tenho que estar disposto. Eu tenho que querer. Subir ao monte fala em esforço.
fala de persistência. O monte não é como essa passarela aqui que é plana. Para você subir, vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar obstáculos. Pode ser um terreno acidentado. Você pode precisar escalar. Você pode ter dificuldade para respirar à medida que você sobe. Quem já subiu montanha, ou de avião, ou de alguma forma, você sente a diferença no ar. O ar vai ficando rarefeito, vai ficando difícil de respirar. Mas o Senhor diz, eu estou com você. Suba no monte. O Senhor deseja que eu e você reconstruamos um templo de excelência. Porque Ele quer habitar nesse templo. Não é tempo de correr atrás daquilo que me afasta do Senhor. O tempo está sendo reduzido. O Senhor está abreviando os tempos por causa dos seus santos. E à medida que o Senhor abrevia o tempo, o inimigo trabalha mais arduamente para tirar o foco de cada um de nós. A nossa motivação deveria ser o Senhor em todo o tempo, o nosso encontro com Ele. O momento em que o noivo virá buscar a noiva, o momento do arrebatamento, ou o momento da minha partida para o Senhor. Essa devia ser a minha motivação dia após dia. Mas o inimigo ele tem trabalhado no ativismo. Ele tem feito as pessoas correrem atrás do vento, correrem atrás de prazeres que não trazem satisfação. São prazeres momentâneos, são coisas que passam. E o Senhor está preocupado com aquilo que é eterno. Ele está preocupado com a minha alma e com a sua alma. Onde irá a minha alma? Qual o destino da minha alma? O Senhor quer preparar cada um de nós. Ele deseja que estejamos prontos no momento e na hora certa. O inimigo ele tem jogado muitas setas. São muitas coisas novas. Hoje eu comentava com o Natan, eu vi um comercial de uma nova novela que vai estrear. Eu nunca assisto TV. E eu olhei a forma como a novela passou o comercial. As novelas de hoje se apresentam de uma forma muito diferente. Elas são mais atrativas. Parecem filmes. Eu achei isso bem interessante. Eu digo, olha, se eu fosse do mundo, eu já estava viciada, como eu era antes. Mas eu parei de assistir TV não porque eu aceitei o Senhor, não. Já foi um costume, um hábito que eu adquiri, bem antes. Eu achei que me fazia perder tempo. E eu decidi não mais assistir TV. Assisto jornais, vejo algumas coisas. E o inimigo, a estratégia dele é essa. Ele está sempre criando uma coisa nova. Quando você se cansou de algo, ele já tem algo novo para te oferecer no lugar. Algo que vai roubar o teu tempo. Eu posso falar por mim. A gente fala muito que a gente não tem tempo. Mas o que a gente tem feito do tempo que Deus tem nos dado? Como eu tenho gasto o meu tempo? O dia ainda tem 24 horas. Ele continua passando da mesma forma, mas a impressão que temos é que está voando. Um dia desse era domingo, hoje é domingo de novo. Um dia desse foi a festa das crianças. Já estamos em novembro. Ele quer tirar o nosso foco. Ele quer entreter. A palavra é entretenimento. Como se você desse um joguinho para uma criança. Fica aqui, fulano, fica brincando aí. Para você ficar desapercebido de tudo que está ao seu redor. É assim que o inimigo tem trabalhado. Ele tem tirado o foco das pessoas. Ah, Jesus não está voltando, não. Ah, falam desde que nós somos crianças. Desde que eu me entendo por gente, as pessoas dizem que Jesus vai voltar. E eu também tinha uma dúvida. Digo, Deus, por que tu não volta logo? Realmente, as pessoas têm razão. Faz tanto tempo que tu diz que vai voltar e não volta. Eu aprendi no estudo que o Senhor não voltou ainda porque Ele é misericordioso. Porque Ele é bom. Se Jesus voltasse agora, eu estou pronta? Nós estamos prontos? A misericórdia dEle é que ainda retém o Espírito Santo na terra. Porque Ele quer que todos sejam salvos. O objetivo do Senhor é que todos sejam salvos e nenhum pereça. Nós precisamos ter mais tempo com o Senhor. Quanto mais tempo eu passo na presença do Senhor, mais Ele aperfeiçoa a minha vida. Mais eu aprendo dEle, mais eu vejo debilidades na minha vida que precisam ser mudadas. À medida que eu tiro o que não agrada ao Senhor, Ele derrama da sua graça em mim.
Ele vai reconstruindo as nossas almas, como uma cidade derrubada, como uma cidade que está sem muros. Assim a gente vem para o Senhor. O que o Senhor faz? Ele expulsa todos os inimigos. Mas se nós permanecermos da mesma forma, durante anos, não fizermos nada, se a gente não for levantando cada dia um tijolo, cada dia uma parede, fechando uma porta, o inimigo entra de novo. E ele faz pior, porque o que a gente observa é que a cada guerra que tinha em Jerusalém, a destruição era pior. As guerras são piores, são mais violentas, é mais devastação. As guerras que existem hoje no mundo não se comparam com as guerras que já a Primeira Guerra Mundial ou a Segunda Guerra Mundial. Se hoje eclodir uma guerra, uma terceira guerra, vai ser uma catástrofe. Uma bomba destrói um continente inteiro. Uma bomba destruiu 2 cidades no Japão. Se hoje explodir uma, destrói um continente inteiro. Ele destrói uma África. Inúmeros países, cidades, pessoas arrasadas. Da mesma forma o inimigo age. A palavra de Deus diz que quando a casa é limpa e ornamentada, se o Espírito dá uma volta pela terra e ele voltar e ver que a casa está vazia, ele entra e traz 7 piores mais que ele. Então, o segundo estado torna-se pior do que o primeiro. Em outras palavras, era melhor que não conhecesse ao Senhor, porque o seu estado vai ser muito pior. Você conhecer a Deus, você entender o sacrifício de Jesus, e você não conseguir se firmar na presença dele, era melhor amarrar uma pedra de moinho e se atirar ao mar. Porque a gente não só é pedra de tropeço para nós mesmos, nós somos para muitas pessoas que estão nos observando. Nós não somos cobrados apenas pela nossa vida. O desejo do Senhor é se alegrar em nós, é ser glorificado em nós e através das nossas vidas. Ele diz: construam o templo e eu me agradarei dele e serei glorificado através dele. O templo que ele quer ser glorificado é através de nós. É da nossa mudança, da nossa transformação. Hoje é um dia de reflexão. Nós precisamos rever os nossos conceitos. O Senhor diz assim: observe seus caminhos. Aonde os seus caminhos têm levado vocês? Estamos na presença do Senhor, no centro da sua vontade? Ou temos ido para longe da presença dele? Estamos fazendo aquilo que ele gostaria que fizéssemos? Hoje eu refleti muito sobre isso e eu percebo que eu preciso mais de Deus. Não só de boca, mas de fato e de verdade. Porque ele tem dado para nós todas as oportunidades. A cada amanhecer, a cada respirar é uma nova oportunidade do Senhor. Cada manhã a misericórdia dele se renova sobre as nossas vidas. E nós vamos dar conta disso. Nós não poderemos dizer diante do Senhor que não tivemos tempo, que estávamos muito ocupados. As desculpas que nós damos para nós mesmos, para as outras pessoas, não poderemos dar diante de Deus. Porque a nossa própria boca nos julgará. A nossa consciência vai falar por nós. Ele deseja um templo santo. E ele tem uma promessa. Ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Se a glória que estava sobre a vida de Adão e Eva era perfeita, muito maior será na vida daqueles que triunfarem com o Senhor. No capítulo 6 de Esdras, eu gostaria de ler, só para ressaltar que é o próprio Senhor quem dá condições para manter a sua obra. A obra é dele. Artaxerxes tinha decretado que parasse a obra do templo de Deus, para que não continuassem. E foi muito cômodo para o povo. Mas quando o Senhor chama a atenção do povo através do profeta, o povo se levanta, teme ao Senhor, entende que precisa continuar e se levanta e volta a construir novamente. E quando os inimigos percebem, eles se levantam: quem deu ordem para você fazer isso? Você não sabe que está proibido? O rei deu um decreto, você não pode fazer isso? E o Senhor já tinha dado uma estratégia para ele.
diga ao rei que busque nos arquivos reais o que foi decretado sobre Jerusalém. E quem estava reinando na época era o rei Dário. E ele fez essa busca nos arquivos. E ele diz assim para o governador do território que estava responsável por Judá: então Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, e Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá. Não interfiram na obra que se faz no templo de Deus. Deixem o governador e os líderes judeus reconstruir esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. E o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecido ao Deus dos céus, e trigo, sal, vinho e azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que se ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e seus filhos. Além disso, determino que se alguém alterar esse decreto, atravessem-lhe o corpo com uma viga tirada de sua casa e deixem-no empalado, e seja sua casa transformada num monte de entulho. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, derrube qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar esse decreto ou para destruir esse templo de Jerusalém. O Senhor mesmo provê. O Senhor é que dá ordem, se afaste da obra que eu levantei naquele lugar. O Senhor dá ordem a nosso respeito. O Senhor dá ordem aos seus anjos para que nos guardem. Basta apenas a gente atender à voz do Senhor e seguir aquilo que Ele está dizendo. Ele deu a ordem para nós, reconstruam o templo. E Ele deu ordem para o inimigo, se afastem deles. O que temos que temer? Se o Senhor diz, eu estou com vocês. O Senhor proveu até os holocaustos para si mesmo. O Senhor proveu tudo o que o povo precisaria. Eles não precisariam nem sequer trabalhar. O Senhor disse, tudo será pago da despesa do rei. Isso quer dizer que o Senhor ele vai cuidar de cada um de nós. O Senhor ele vai prover da forma sobrenatural dele. Quando a gente menos pensa e espera, o Senhor age. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos andar mais na direção dele, debaixo da ordem do Senhor, tendo o temor do Senhor em nossos corações. O Senhor diz para mim e para você nessa noite, eu sou com você. Não temas, eu sou com você. Eu comecei essa obra, eu vou aperfeiçoar até o fim. O inimigo ele trabalha para dizer que não temos mais jeito, que não temos solução. O inimigo, ele aponta muito o nosso passado. Ele gosta de lembrar o que fizemos de mal. Mas o Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados e nos limpa de toda iniquidade. O Senhor é aquele que lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de amor. Mas isso tem um tempo determinado. O tempo está se cumprindo, o relógio de Deus está passando. E nós precisamos despertar para esse tempo. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando. O Senhor avisou sobre a destruição de Jerusalém muitos anos antes e levantou vários e vários profetas para falarem sobre isso. O povo continuava com o coração endurecido. Hoje Deus tem falado, a sua igreja, não é específico no Manaim, mas nos 4 cantos da terra. O Senhor tem falado sobre o que há de vir. Ele tem falado que Ele está prestes a arrebatar sua noiva, que virão os dias de angústia, dias de tribulação. O Senhor tem levantado profetas em todos os lugares. O Senhor tem levantado missionários entre os ribeirinhos, nos povos mais distantes da terra, para levar o seu ide, porque nós temos retido a palavra do Senhor. E o Senhor tem pressa, vai cumprir-se sua palavra, não vai passar.
O céu e a terra vai passar. E é bom que não estejamos aqui para ver isso acontecer. O bom é estarmos com o Senhor, porque nele há segurança. Nele nós podemos descansar. Fora dele é como estar no olho de um furacão. Você não sabe para onde vai. Você não sabe o que vai acontecer. A mensagem do Senhor é essa nessa noite para nós. Amém.